Olá, preciosas. Boa noite. Boa noite, como vocês estão? Me contem aí. Como estão vocês? Eu quero saber. Hoje nós estamos no nosso dia 35. E a mensagem de hoje é uma mensagem poderosa. Hoje nós vamos falar como ter uma aliança com o Senhor. Como ter uma aliança com Deus. Então, já vou dizer a você que está aqui comigo que nós estamos próximo do final dessa jornada. Nós estamos no dia 35 de uma jornada de 50 dias abraçada pela presença. E eu quero convidar você a estar conosco no nosso grupo de WhatsApp, porque lá nós trazemos as atividades poderosas todos os dias. Um PDF exclusivo feito para você, para que você possa avançar na presença. Hoje, no dia 35, os segredos da aliança. Vem comigo. E já vai mandando aí o aviãozinho de convite para as pessoas que você acredita que também precisam aliançar-se com o Senhor. Vamos lá? Uma das grandes premissas do reino de Deus é a aliança. Ela é a fundação da nossa caminhada com Deus. Deus é um Deus de aliança e Ele quer revelar seus segredos para aqueles que estão aliançados com Ele. Por isso é muito importante entendermos sobre a aliança, pois tudo o que Ele faz é com base nisso. Jesus deu o primeiro passo e trouxe a aliança com Deus para nós. Se nós entendermos essa aliança, saberemos como Deus quer se relacionar conosco e como precisamos nos relacionar com Ele. Eu acredito que neste dia, Deus está querendo reforçar conosco a importância de nossas alianças. A Bíblia é dividida em Velha Aliança ou Antigo Testamento, que Deus fez com Abraão e sua descendência, e Nova Aliança, ou Novo Testamento, em que Deus derrama provisão tanto para os judeus, quanto para os gentios para receberem sua bênção pela fé por meio de Jesus. Todas as bênçãos de Deus são dadas com base na aliança. Isso significa que Deus está totalmente comprometido conosco. Andar em aliança significa que você derrama sua própria vida pelo seu parceiro. E se você parar para pensar, foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Se nós caminharmos em aliança com Deus, não existem bênçãos que Ele vai reter, mas para isso nós também devemos estar totalmente comprometidos com Ele. Porque uma aliança é uma via de mão dupla. Boa noite do céu, seja bem-vinda. Preste atenção. Mas o que é aliança? É um pacto entre indivíduos para determinada finalidade. É um juramento total de lealdade e comprometimento a outro indivíduo. É uma parceria sem fim. Parceiros de uma aliança dão suas próprias vidas uns aos outros, prometendo colocar os interesses de seu parceiro acima dos próprios interesses. Toda bênção de aliança flui a partir do mútuo comprometimento. Eu gosto da forma como Davi e Jonatas tinham uma aliança, como viveram suas vidas, e vou te contar rapidamente como eles construíram essa aliança. Jonatas era filho de Saul, e quando viu que Davi matou Golias, ficou impressionado com a coragem dele e quis entrar em aliança com ele. E então trocou com Davi seu manto, suas armas e seu cinturão. Preste atenção, Jonatas e Davi. Isso é muito simbólico, porque o manto representava a identidade da pessoa, quem ele era. Davi era um pastor e Jonatas era um príncipe. O cinturão
era um símbolo de força. Então eles estavam dizendo: minha força é sua força. E as armas representavam os inimigos que os inimigos de um eram também os inimigos de outro. Você percebe que Jonatas e Davi fizeram uma aliança. E eles começaram a trocar simbolicamente algumas coisas. É isso que é aliança. É permitir doar-se totalmente a outra pessoa. É dizer o que é meu é seu e o que é seu é meu. A aliança é uma coisa séria. É jurar sua força, é ajudar quando o seu parceiro precisar de você, é defendê-lo contra seus inimigos e estar com ele até a morte. É isso que Jesus fez por nós. Ele levou sobre si o nosso pecado para que pudéssemos vestir o seu manto de justiça. Ele levou sobre si a nossa fraqueza para que pudéssemos nos revestir de sua força. E os nossos inimigos se tornaram dele e os deles se tornaram nossos. Oi, meu bem, boa noite, seja bem-vindo. Deus quer que entendamos quem Ele é e quer nos revelar os segredos de sua aliança, ao revelar para aqueles que caminham em aliança com Ele. Para isso, Ele nos fornece uma série de nomes compostos que o descrevem. Ele é Jeová, Yahvé, aquele que traz a existência a tudo que existe. É seu nome de aliança. Davi era um homem de aliança e no livro dos Salmos ele descreve Deus e a sua caminhada de aliança com ele, ao comparar a caminhada de um pastor e suas ovelhas no capítulo 23. O Senhor é meu pastor, Jeová Ró, nada me faltará, Jeová Jireh. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e me guia a águas tranquilas, Jeová Shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Refrigera-me a alma, Jeová Rafá. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome, Jeová Tsidkenu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o seu cajado me consolam. Jeová Chamá. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, Jeová Nissi. Unge a minha cabeça com óleo, Jeová Makadesh. E Davi finaliza: certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. É assim que acontece quando estamos em aliança com o Deus do universo. As bênçãos nos seguirão. Mais para frente, no Salmo 103, Davi lista os benefícios da aliança com Deus. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça nem um só de seus benefícios. E promete que você será perdoado, curado, redimido, coroado, mantido em segurança, amado, abençoado e renovado. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Eu vou repetir. E promete que você será perdoado, curado, redimido, coroado, mantido em segurança, amado, abençoado e renovado. Boa noite, Graça Fernandes. Boa noite. E renovado. É isso que Deus promete para aqueles que caminham em aliança com Ele. Hoje, entre em aliança com Deus. Entregue todas as áreas da sua vida e entre nesse comprometimento com Ele. Assim como Ele deu a vida dele para você, dê a sua vida completamente a Ele. Ele quer que você entenda
a aliança e caminhe nela. Quando você andar por essa verdade em fé, você verá grandes transformações em sua vida. Por quê? Porque Deus zela por sua aliança. E quais são os versículos para inspirar você hoje? Nós temos versículos também. Para inspirar você hoje, Hebreus 8, verso 6. Agora, porém, o ministério de Jesus é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Salmo 105, os versos 7 a 9. Mas tem também Êxodo 19, 5 e 6. Veja a promessa do Senhor nesse versículo. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. E para terminar, Hebreus 13, versos 20 e 21. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável. Mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Hebreus 13, 20 e 21. Maravilhosas, presta atenção na nossa jornada de hoje. Nós temos hoje a nossa jornada no nosso dia 35. Só um minuto que aconteceu um negócio aqui que eu quero. Ok, peraí, só um minutinho. Ok. Vamos lá. Tem alguma coisa aqui. Peraí. Meus amores, vamos lá. Qual é a mensagem do nosso dia 35? É a ideia de você ter uma aliança com o Senhor. Uma aliança com o Senhor. A história que vem trazendo hoje é principalmente essa aliança como uma base do relacionamento que nós devemos ter com o Senhor. Qual é essa base de um relacionamento que eu devo ter com o Senhor? Observe que hoje nós trazemos questões importantes sobre esse contexto da aliança que o Senhor quer ter conosco. E aí, inicialmente, ele traz a ideia apresentada em Hebreus 13, 20 e 21, que é o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta entre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele e opera em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre.
Amém. Então, dentro dessa realidade, o que é que Deus está nos dizendo? A primeira lição é que eu e você precisamos dessa aliança com o Senhor. Nós precisamos entender essa aliança com o Senhor. Então, aqui hoje é uma questão fundamental. É quando você entende que para você viver nesse contexto de plenitude, de abundância, você precisa de uma aliança com o Senhor. E aí, o que é essa aliança? Você veio o exemplo que foi trazido. Jonatas e Davi. Duas pessoas que se aliançaram em prol de um objetivo comum. Mas tem um detalhe muito importante que você não pode esquecer. Essa aliança, ela é a base do relacionamento com Deus. E Deus quer esse relacionamento comigo, Deus quer esse relacionamento com você. A aliança da qual ele é mediador é superior e baseada em promessas. E você precisa entender sobre as promessas de Deus para a sua vida. Porque Deus vai agir sempre com base em alianças. Por quê? Porque ele é um Deus de compromisso. Ele é um Deus de compromisso. Então, quando eu ando em alianças com Deus, eu acesso as promessas que ele tem para a minha vida. Então, você tem que compreender sobre isso. Quando você anda em aliança com o Senhor, ele vai trazer as promessas para você, porque ele é um Deus de compromisso. Mas essa aliança, ela exige exatamente um compromisso e uma fidelidade. Está lá em Êxodo 19, nos versos 5 e 6. Se me obedecerem e guardarem a minha aliança, serão meu tesouro pessoal. Imagina o Senhor dizendo isso para você. Você que guarda a minha aliança, você é para mim como um tesouro pessoal. Porque uma aliança, ela não é unilateral. Ela não é somente minha. Ela não é somente do Senhor para comigo. Lembra que em outros momentos a gente já trouxe a ideia de que Deus ele não é atrevido? Eis que estou à porta e bato. Se você deixar eu entrar, eu entro. Se você não deixar, eu fico quietinho ali. É desse jeito. A aliança, ela não é unilateral. Ela envolve as duas partes. Então, é uma entrega das duas partes. Mas Deus já fez a sua parte. O que eu preciso agora? Fazer a minha parte. Porque Deus espera a nossa resposta. E a aliança, ela traz benefícios e proteção. É o que diz o Salmo 105, quando fala, ele se lembra para sempre da sua aliança. O Senhor tem uma aliança conosco e ele não vai esquecer. Deus honra a sua aliança e cumpre as promessas dele na nossa vida. Então, quem vive em aliança com Deus, vive debaixo da proteção do Senhor. E aí, olha só como é interessante hoje. Ele trouxe, a partir do Salmo, ele trouxe os nomes do Senhor, que revelam essa aliança, a força dessa aliança com Deus. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Jeová Shalom, o Deus da paz, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira. Então, cada nome de Deus revela um benefício dessa aliança que ele tem conosco. E aí, eu quero que você entenda agora sobre seu compromisso com Deus. Qual é o seu compromisso com Deus? Então, você sente que você tem vivido em aliança com Deus? Você sente que você está dentro desse princípio da aliança com o Senhor? Agora você tem que entender que a aliança ela não é só receber. Lembre-se que ela não é unilateral. Ela também é uma entrega que você precisa ter. Então hoje eu preciso entregar a minha vida, alguma área da minha vida em específico ao Senhor. E eu preciso entender que para essa aliança ser uma aliança verdadeira,
eu preciso de fato entregar essa área ao Senhor. Não, qual é o seu compromisso com Deus hoje? Vamos fazer um compromisso com o Senhor hoje? Eu convido você a fazer esse compromisso com o Senhor. Então, se você sente que você vive em aliança com Deus, você vai fazer esse compromisso hoje, de manter essa aliança, de manter essa presença. Mas se você sente que essa aliança ainda não está feita, que você apenas pede bênçãos ao Senhor, Senhor, preciso disso, Senhor, me dá isso, Senhor, e você não faz a sua parte, você vai orar ao Senhor para que o Senhor possa ajudar você a ter essa entrega verdadeira e essa aliança com Deus. Então, qual o nome de Deus mais fortalece o seu relacionamento com Ele? Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Shammah. Qual é o nome? Essa é uma questão que você precisa compreender hoje à noite. Então, hoje nós vamos fazer uma aliança, que é a base do relacionamento com Deus. Hebreus 8, verso 6 diz: a aliança de Jesus é baseada em promessas superiores. Você precisa entender, minha amiga. Você precisa entender, maravilhosa. A aliança com o Senhor não é qualquer aliança. Ela é baseada em promessas superiores. Então, você precisa simplesmente acreditar. E Deus age por meio de aliança. E você tem caminhado nessa verdade, nessa aliança com o Senhor? Porque é um compromisso de fidelidade. É um compromisso de fidelidade. Boa noite, José Maria. Nós estamos falando sobre a aliança do Senhor, que é um compromisso de fidelidade. A aliança com o Senhor exige um compromisso de fidelidade. Se guardarem a minha aliança, serão os meus tesouros. É o que diz o verso 19, capítulo 19, versos 5 e 6 do livro de Êxodo. A aliança é um pacto mútuo, não é unilateral. Ela precisa ser pensada a partir da minha entrega, porque inclusive o Senhor já entregou a dele. Deus espera o meu comprometimento, essa aliança que Ele já tem comigo, Ele espera que eu também tenha com Ele. Salmo 105, Ele se lembra para sempre de sua aliança. Ele não esquece. Ele não é Deus de esquecer. Deus nunca falha. Não se preocupe, Ele protege e sustenta aqueles que honram a presença dEle. E você já ouviu sobre os nomes do Senhor, que revelam a força dessa aliança, que está no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Então, cada nome de Deus representa essa promessa para quem vive a aliança do Senhor. E você que está aqui hoje, você sabe que sempre tem atividade para você, né? Então, vamos lá. Fortalecendo a sua aliança com Deus. Quero que você pegue agora sua caneta, seu bloquinho de anotações, seu caderno devocional, seu post-it e vamos lá. Reflita sobre sua aliança com Deus. Quero que você reflita sobre sua aliança com Deus. Você tem sido fiel com Deus ou apenas você tem esperado que Ele faça? Senhor, eu quero isso. Senhor, me ajuda nisso. Senhor. Qual tem sido o seu compromisso com Deus? Então, você vai anotar isso. E você vai escolher uma área da sua vida para você entregar hoje em aliança ao Senhor. Por exemplo, se você quer uma aliança com Deus nas suas finanças, você vai confiar mais em Deus nas suas finanças. Se você quer mais intimidade com Ele em oração, você vai buscar mais intimidade com Deus em oração. Leitura, presença. E vai declarar essa aliança como um ato profético. Você precisa declarar essa aliança como um ato profético. Então você vai orar e declarar: Senhor, eu assumo um compromisso de viver essa aliança contigo. Tudo bem? Senhor, eu assumo o compromisso de viver
em aliança contigo. E eu quero que você compartilhe. Eu quero que você compartilhe aqui. Boa noite, Cleide, seja bem-vinda. Qual área da sua vida você decidiu entregar a Deus hoje como uma aliança que você vai fazer com Ele? Olha só. Deus honra aqueles que caminham em aliança com Ele. E hoje é o dia de você firmar uma aliança com Deus e viver debaixo das promessas dele para a sua vida. A promessa do Senhor está em Hebreus 13, nos versos 20 e 21. O Deus da paz os aperfeiçoe para fazerem a vontade dele. E você? Você sente que tem vivido em aliança com Deus ou apenas buscado as bênçãos dele para a sua vida? Como é que tem sido essa jornada sua? Porque em alguns momentos eu vivo apenas de acordo com aquilo que eu quero, deixando a mão do Senhor de fora. E às vezes, muitas vezes, só pedindo e sem fazer a minha parte. Lembre-se, a aliança ela não é unilateral. A aliança ela exige duas partes. O Senhor está lá com aliança comigo, mas eu preciso fazer a minha parte. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Salmo 23, que traz os nomes do Senhor, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom. Mas eu preciso entender e que, assim como está lá em Hebreus 8, verso 6, a aliança de Jesus é baseada em promessas superiores. A aliança do Senhor é baseada em promessas superiores. É verdade. E se essa mensagem tocou o seu coração e você quiser enviar para outra pessoa, fique à vontade de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também entendam sobre a aliança do Senhor. A aliança do Senhor com Ele. Então, qual é a tarefa de hoje? Meu compromisso com Deus, meu compromisso com o Senhor, meu compromisso com a presença. Então, eu quero que você reflita sobre a aliança com Deus e que você tome uma decisão prática. Lembre-se, a fé sem obra é morta, então você precisa fazer alguma coisa. Então, você faça essa pergunta para você. Eu tenho sido fiel à aliança que Deus tem comigo? Qual área da minha vida eu preciso entregar a Deus em aliança hoje? Ore e declare esse compromisso com o Senhor. E você pode depois compartilhar conosco os seus insights desse dia 35. Você pode compartilhar aqui nos comentários ou você também pode compartilhar lá no nosso grupo de WhatsApp, o grupo VIP que recebe todas as atividades poderosas do nosso devocional. Boa noite, Neia. Seja bem-vinda. Nós estamos hoje tratando da aliança do Senhor. Este é o tempo de renovar a sua aliança com o Senhor. Então faça essa oração e comprometa-se novamente com Ele. Você me acompanha? Senhor Jesus, eu escolho me doar completamente a Ti, assim como o Senhor se derramou por mim. Eu renovo a minha aliança com o Senhor e declaro que pertenço a Ti. Tudo que sou, tudo que tenho e o que vier a ser é Teu. Eu escolho viver minha aliança com o Senhor. Vamos repetir? Senhor Jesus, eu escolho me doar completamente a Ti, assim como Ti se derramou por mim. Eu renovo a minha aliança com o Senhor e declaro que pertenço a Ti. Tudo que sou, tudo que eu tenho e o que eu vier a ser e ter é Teu. Eu escolho viver a minha aliança com o Senhor. Essa é a oração que está aqui, mas você pode fazer a sua oração pessoal. Logo após, conte ao seu líder, ao seu pastor, sobre o ato de renovação de aliança e peça para orar com você, para que vocês compreendam e para que vocês tenham mais clareza
sobre essa aliança que você está firmando com o Senhor. É isso, meus amores. Nós estamos no 35º dia do nosso devocional, Abraçada pela Presença, e eu convido você para estar conosco amanhã. Fique atento aos nossos stories, porque eu trago o horário geralmente para vocês não ficarem perdidos. Muitíssimo obrigado por hoje e até amanhã. Beijo para vocês. Tchau!